Olá, meu nome é Paulo Vinícius Cabral Aureliano. Vou estar aqui apresentando e falando um pouquinho sobre threads. Vamos lá. O que é uma thread? Uma thread é a linha de execução de um determinado programa. Ela é uma forma de um processo se dividir em partes que podem ser executadas concorrencialmente por um processador. Nessa imagem podemos ver temos uma visualização melhor do que seria uma thread. Uma thread ela está alocada dentro de um processo que pode possuir uma ou mais threads. Essa thread ela possui um certo compartilhamento de dados e informações entre as threads dentro de um mesmo processo, que vamos ver no próximo slide. Bom, como eu disse, um conjunto de threads formam as linhas de execução de um processo. Essas threads elas compartilham o mesmo espaço de endereçamento e todos os seus dados. Elas possuem também recursos particulares como contador, registradores, pilha e estado. Nessa imagem podemos perceber melhor a questão do compartilhamento de arquivos. Na primeira parte da imagem a gente possui aqui um processo com uma única thread. Ela tem uma pilha, registradores e os dados e os arquivos que são utilizados por ela. E na segunda metade da imagem a gente tem um processo com várias threads, em que cada thread tem um estado, um contador, que também é conhecido como PCs, registradores e pilha, que todas elas compartilham os dados e os arquivos do mesmo processo. E aqui elas também, vale lembrar que elas também compartilham o mesmo endereçamento, já que todas elas fazem parte do mesmo processo. Quais seriam então as vantagens da thread? A thread ela possui a possibilidade de execução em paralelo, pois muitas aplicações possuem múltiplas atividades ao mesmo tempo. E especialmente nos dias de hoje, que temos grandes aplicações, essas aplicações elas possuem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo para poder sustentar o nível de execução delas. Então a thread ela se encaixa perfeitamente nesse tipo de atividade. Algumas tarefas precisam do compartilhamento de espaço de endereçamento e a thread ela consegue fornecer isso porque, como ela está dentro de um mesmo processo, elas podem ter várias threads dentro do mesmo processo e elas utilizando o mesmo espaço de endereçamento. CPU bound e IO bound podem se sobrepor e acelerar a aplicação, ou seja, com algum tipo de entrada e saída de arquivos de HD, do HD ou do pendrive, ou mesmo de alguns algoritmos dentro da CPU, eles podem ficar ocorrendo ali, se sobrepondo e otimizar a execução dessa aplicação. São muito mais rápidas de criar e destruir do que processos. A thread ela possui essa característica. Muitos úteis em sistemas com múltiplas CPUs para o paralelismo real. Aqui então as desvantagens da thread do outro lado. Como cada thread pode ter acesso a qualquer endereço de memória dentro do mesmo processo, elas podem manipular valores de variáveis que outra thread usa, ocasionando outputs indesejáveis. Isso seria no caso de duas threads, por exemplo, utilizando o mesmo recurso, vamos dizer uma variável. Se essa variável for deletada por alguma das threads, a outra thread vai tentar acessar essa variável e com certeza vai acontecer um erro, porque essa variável não existe mais e ela está tentando acessar. Esse seria um tipo de output indesejável. E por isso, elas têm a necessidade de sincronizar a sua execução, para que não ocorra casos como esses ou casos piores. Aqui seria então os estados da thread. Quando eu crio uma nova thread, ela passa primeiramente, assim que eu executo o meu método start, ela passa para o estado de pronta, no qual ela pode ser escalonada para o estado de executando, ou até mesmo voltar para o estado de pronta. A partir do estado de execução, ela pode ser interrompida por uma solicitação de I/O, no qual ela passa para um estado de bloqueada através de um sleep, né? Ela vai adormecer por um determinado tempo, até que essa solicitação de I/O seja atendida, assim ou o tempo do sleep decorrido.
ele vai acabar transferindo a thread de bloqueada para pronta. E assim que ela for transferida de pronta para executando, terminar sua execução, ela vai ser movida para morta. Ela vai ser finalizada todo o seu ciclo de vida. Tipos de threads modo usuário são implementadas no espaço do usuário, ou seja, ela é manipulada na parte do usuário. A criação e o escalonamento são realizados sem o conhecimento do kernel. E do ponto de vista do kernel, é como se fosse um programa monothread. Vamos identificar isso melhor na imagem a seguir. Bom, como podemos ver na imagem, o processo ele está no espaço do usuário, bem como toda essa questão de gerenciamento fica no espaço do usuário. Dentro do processo, nós temos o sistema supervisor, no qual tem a tabela de threads que serão executadas. E o núcleo, o espaço do núcleo, o espaço do kernel, ele só tem uma tabela de processos no qual ele aponta qual é o processo que vai ser executado e o sistema supervisor aponta quais são as threads que vão ser executadas. Ou seja, ele não tem controle sobre essa parte. Ele, do ponto de vista do kernel, do núcleo, ele é apenas um processo monothread. Tipos de thread no modo núcleo são suportadas diretamente pelo sistema operacional. A criação, escalonamento e gerenciamento são feitos pelo sistema operacional. O núcleo tem uma tabela de threads e a tabela de processos separadas. Agora, as tabelas de threads estão no núcleo, como anteriormente estava no espaço do usuário, agora elas estão no núcleo. Gerenciar, criar e destruir threads no núcleo é mais caro. Bom, aqui na imagem podemos perceber o modo núcleo, no qual o kernel, através de uma tabela de threads que ele possui, seleciona a thread que vai ser executada no momento, no qual ele atribui a essa thread um quantum de tempo para sua execução. Caso esse tempo termine, ele passa para a próxima thread. Esse tipo de modo núcleo ele permite uma execução paralela das threads. Tipos de threads híbrida. Elas seguem um modelo de N para M. N threads de usuário são mapeadas para M threads de núcleo. Vamos ver isso melhor na imagem. Bom, aqui na imagem a gente pode ver que esse mapeamento é feito da seguinte forma. Threads de múltiplos usuários do espaço do usuário são mapeadas sobre um thread de núcleo. Ou seja, nessa questão da thread híbrida, ele utiliza tanto o modo do usuário, tanto quanto o modo do núcleo, no qual ele faz esse mapeamento N para M para as execuções das threads. Vamos ao exemplo. Bom, neste exemplo eu optei por utilizar a linguagem C#. E nesta classe main eu criei uma instância da classe conta, que eu vou mostrar logo em seguida para vocês. Criei também um array de threads, contendo 5 threads dentro desse array. E para inicializar e popular esse array, eu coloquei um for que vai colocar 2 threads dentro dele com o método da conta sacar. E coloquei o nome delas de thread 0, thread 1, quando for começar a executar. Logo em seguida, depois desse for, eu criei uma thread test, que vai ter o método do conta getSaldo dentro dele. E eu coloquei ele na terceira posição desse array. E por fim, eu preenchi o final do array com outras threads com o método sacar da conta. E por fim, eu simplesmente coloquei um for each para que elas fossem executadas. Na minha classe conta, eu criei uma propriedade chamada saldo, no qual eu atribuí o valor 1000 a ela, representando R$1000 nessa conta. E eu criei um objeto locker. O que seria esse objeto locker? Ele é utilizado para realmente travar a execução para um determinado, aqui no exemplo, para uma determinada thread. A thread ela ganha prioridade na execução desse código, como por exemplo aqui no sacar, e nenhuma outra thread pode acessar esse mesmo recurso enquanto esta thread estiver executando. Apenas após a execução do seu método, aqui no caso sacar, é que ela pode liberar o acesso e
outra thread utilizar o mesmo recurso compartilhado. Aqui eu coloquei este locker no método sacar e no getSaldo. E no meu método sacar aqui eu tenho um if para detectar se o saldo é maior do que 0. Depois eu executo o método getSaldo. Eu retiro o saldo sem de saldo da minha conta e a thread entra em sleep por 10 milissegundos. Caso não tenha saldo, o console escreve que não há saldo suficiente. No meu método getSaldo eu possuo outro locker, não é? E o console escreve qual é o nome da thread e também qual é o novo saldo da conta. E ele dorme por 3.000 milissegundos ou 3 segundos. Aqui no output a gente tem a execução final de todas as threads. A thread 0, 1, 3 e 4 executam o método sacar, que retira 100 unidades do saldo. E a thread test executa apenas o método getSaldo, ela não retira nenhum valor. Essas threads elas respeitaram o locker, né, no caso, que loca a execução e priva as outras threads de utilizarem o mesmo recurso enquanto essa thread não terminar a sua execução. Então, elas executaram perfeitamente, respeitando o tempo de execução de cada uma delas. Agora, para uma segunda parte do exemplo, eu vou executar o mesmo método, a mesma execução lá do main, só que agora eu retirei o locker do getSaldo. Então, a minha thread test ela vai conseguir executar esse método sem que ela tenha que esperar que outras threads terminem de executar o método sacar, por exemplo. Aqui no output dessa segunda execução, podemos perceber que a thread test ela saiu da terceiro lugar da execução para o segundo lugar. Ou seja, ela passou por cima da espera de 3 milissegundos que ela estava tendo anteriormente para poder executar o método getSaldo dela, porque lá tinha o locker. E agora, como não tem, ela não tem que esperar ninguém terminar de executar nada, então ela simplesmente executa o seu método sem nenhum tipo de interrupção. E é isso, pessoal. Muito obrigado.